que é intercessão? Oração pelos outros e não por si. E essas orações vamos fazer pela nossa família. Primeira causa, para que eles sejam corroborados pelo Espírito no homem interior. Quem é o homem interior? É o nosso espírito, é o nosso verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu não é esse homem exterior. E aonde você erra? É a mãe que dobra os joelhos para orar só para que o filho se dê bem na faculdade, vá bem na escola, tenha um bom emprego, tenha um bom salário. É você que ora para que a sua família não falte nada e financeiramente, tenha lá uma boa saúde, mas isso são coisas do homem exterior. Você precisa, antes de tudo, orar para que a tua família seja forte ou fortalecida no homem interior. Na linguagem de hoje, ele vai colocar ali para mim, deixa mais claro, do jeitinho que está aí, na listinha, né, que está na sua mão. Olha lá, para que dê a vocês poder, vamos ler juntos ali? Para que sejam o que, irmãos? Espiritualmente fortes. Se os seus familiares não são pessoas espiritualmente fortes, o que são pessoas espiritualmente fortes? Pessoas de oração, pessoas ligadas com Deus, pessoas que realmente têm comunhão com Deus. Então você precisa estar diante de Deus em oração, de joelhos. Você precisa se colocar de joelhos. Deus, fortaleça o meu filho espiritualmente. Deus, fortaleça meu pai espiritualmente, o meu irmão espiritualmente, a minha mãe espiritualmente. Fortalece, Senhor, os meus entes queridos no espírito. Eles precisam estar espiritualmente fortes antes de qualquer outra coisa. Diga glória a Deus. Segunda causa, ele vai continuar ali no versículo 17. Nós lemos aqui na listinha. Vamos ler a segunda causa. Segunda causa está dizendo aí: para que habite Cristo no vosso coração. Então a segunda causa pela qual você tem que se pôr de joelhos pela sua família é para que Cristo habite aonde? No coração deles. Ali o versículo 17, pode colocar a Bíblia corrigida mesmo, ele vai colocar ali, diz assim, olha, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Olha para o pastor, pensa aí nos seus familiares. Será que realmente Cristo habita no coração da sua família? Será que realmente Cristo habita no coração dos seus filhos? Você que é pai. Deus habita no coração dos seus pais, você que é filho. Deus habita no coração dos seus irmãos. Pastor, eu acredito que não. Ah, mas não tem como saber. Tem, pelas atitudes. Quando Jesus mora no coração de uma pessoa, as atitudes dela começam a mudar. Sim ou não? São diferentes. Ela pode até dizer, até brinquei, se eu pegar esse microfone e sair entrevistando aí fora as pessoas, 99% das que eu perguntar, se tem Deus no seu coração, elas vão dizer, eu tenho, Deus está aqui no meu coração. Mas estão mentindo, mas estão enganando, mas estão roubando, mas estão adulterando, se prostituindo. Dizem que Cristo está no coração, mas não fazem de acordo com a vontade dele. Então você tem que estar de joelhos para isso, para que Cristo habite no coração da sua família. Diga glória a Deus. A terceira causa, vamos ler juntos aí. Qual é? Terceira causa, está no seu papel aí. Eles tenham raízes e alicerces firmes em amor. E não sejam o quê? Inconstantes. Irmãos, será que, como eu falei aqui na quarta-feira passada, tem gente lá na sua família que não é firme? O que quer dizer isso, pastor? É aquela pessoa inconstante. Você pergunta assim para a mãe, mãe, e o seu filho como é que está? Pastor, está lá, está bem, vamos ver até quando. Porque de vez em quando ele vira a cabeça, quer ir embora de casa, quer largar a esposa, ou quando é filha, quer largar o marido, quer largar o emprego, quer largar tudo, quer desistir de tudo. Então, se você tem familiares assim, você precisa estar diante de Deus de joelhos, para que eles estejam firmes, para que eles deixem de ser pessoas inconstantes, como diz ali, para que eles estejam arraigados e fundados em amor. Se põe de joelhos pela tua família, meu irmão. Qual é a quarta causa? Vamos ler aí no seu papelzinho. Junto com o povo de Deus, ou seja, na igreja, você tem que orar para que a sua família esteja na casa de Deus. Eles se aprofundem nas coisas de quem? De Deus, em todas as dimensões. Não sejam rasos. O que significa isso? Vou dar um exemplo simples. Se a tua família, os seus familiares, ainda são aqueles que só vêm à igreja se forem obrigados, arrastados, meu irmão, você ainda precisa estar de joelhos por eles. Por quê, pastor? Porque eles ainda não se aprofundaram com Deus. Eles ainda não se aprofundaram nas coisas de Deus.
Eu falo porque eu já fui assim. Já fui um filho, fui criado dentro da igreja desde os 7 anos, mas eu ia na igreja porque minha mãe me arrastava. Ia na igreja por causa da minha mãe, que ela me obrigava. Até que eu pude me aprofundar nas coisas de Deus, e aí já não dependia do meu pai ou minha mãe, aí era eu que já tinha um compromisso com quem? Deus. Pensa um pouquinho aí, uma coisa que eu estava falando nos outros cultos. Se você partir hoje, a sua família vai continuar no caminho com Jesus? Se você for embora hoje, digo de mim, vou me usar de exemplo aqui para não falar de ninguém. Pretendo ficar muito tempo aqui nesse mundo para fazer mais para Deus, mas eu não sei os planos dele. E se ele me recolher e se ele me levar hoje, eu digo à minha esposa, você tem que continuar, você e a minha filha, vocês precisam permanecer em Jesus, e eu tenho certeza que elas vão continuar, tenho certeza. O mesmo digo dela, se Jesus levar a minha esposa hoje, eu vou continuar. A minha filha também eu vou encaminhar, porque o nosso negócio é com quem? É com Jesus. Agora pensa você, se você partir hoje, a tua família vai continuar? Os teus entes queridos, filho, esposa, marido, irmão, pai, mãe, eles vão permanecer? Ah, pastor, eu não sei. Não tenho essa certeza ainda. Então você tem que estar como diante de Deus? De joelhos por essa causa. De joelhos por essa causa, até que a sua família, como diz ali o versículo, põe lá o 18, eles possam conhecer Deus assim, junto com todos os santos, onde se encontra o povo de Deus, né? Qual seja a largura, comprimento, altura e o que mais? Profundidade. Eles têm que se aprofundar com Deus. Não pode ser pessoas rasas que só vêm na igreja o dia que um vem, o dia que o outro não vem, não vem. É como eu brinquei, um dia uma irmã falou para mim, ai pastor, sabe que eu não venho na igreja? Eu vou falar com meu marido, bem, hoje você vai? Ele fala, não vou que eu estou cansado. Aí falar, também não vou sozinha. Até brinquei, o que tem a ver um com o outro? Se Jesus voltar, vai ficar os dois juntos de mão dada. Irmão, a salvação ela é individual. Você tem que estar firmado em Jesus. Você não vai? Então eu vou. Diga glória a Deus. E assim você salva a sua família. Até bom a Bíblia fala que quando um cai, o outro esteja de pé. E aí você vai sustentando a sua família. Olha a quinta causa agora e a última. Aí no seu papel, o que está escrito a quinta causa? Que sejam completamente cheios do quê? Da natureza de Deus. Olha para o pastor. Vou perguntar aqui, quem tem na família pessoas de natureza difícil, pessoas de natureza complicada, pessoas de natureza rebelde? Levanta a mão. Então toda a família tem. Quem é que não tem, irmão? Pastor, na sua também tem? Ixi, deixa eu te falar e como. Gente de natureza difícil, natureza ruim, natureza rebelde. É a mãe que fala ao filho, pastor, eu criei esse menino, pensa na natureza que tem. É difícil, pastor. É a esposa que fala, pastor, meu marido é um bom homem, trabalhador, honesto, mas tem uma natureza difícil. Pois é, se você tem pessoas assim como eu, na sua família, com essa natureza difícil, complicada, essa natureza rebelde, meu irmão, você tem que estar por essa causa de joelhos. Deu para entender, sim ou não? Te dei 5 causas. O apóstolo Paulo está aqui, dizendo, pela qual ele se colocava de joelhos. Por aquele povo, e hoje, eu tenho que me colocar de joelhos pelo meu povo, pela minha família, pelo povo que Deus me deu para interceder, para clamar, porque aquela pessoa pode ter a natureza difícil que for. Agora eu vou dizer uma coisa para você, se a natureza de Deus entrar completamente na vida dela, como está escrito aí, que ela seja completamente cheia da natureza de Deus, aquela natureza difícil, rebelde, você nunca vai ver nem mais sinal dela. Jesus transforma por completo, diga glória a Deus. Como transforma? Tem gente, irmão, que depois que Jesus entrou, que ela foi completamente cheia da natureza de Deus, quem conheceu antes fala, não é possível que seja a mesma pessoa. Não é mais igual, diga glória a Deus. Quando a pessoa é cheia da natureza de Deus, aquela natureza, por mais rebelde, difícil que seja, ela é completamente transformada. E Deus pode fazer isso com a sua família. Quem crê, diga amém. Aquele filho hoje rebelde, aquela filha rebelde, teu marido estúpido, talvez grosso, que lhe ofende, magoa, ou ao contrário, a mulher, meu irmão, Jesus pode transformar a natureza da sua família, amém? Por essas causas você precisa estar de joelhos, e aí a oração de joelhos tem muito valor.
Quero que você esteja comigo nessa fé. Toda quarta-feira vai ser aqui na igreja. Nós vamos ver a palavra, nós vamos meditar na palavra e depois da mensagem da palavra, a igreja inteira vai se colocar de joelhos. Eu creio que uma igreja de joelhos, meu irmão, coloca a família de pé. Amém? Toda quarta-feira nós vamos estar nesse propósito aqui. Só que não vai parar aqui. Hoje eu vou dar a oportunidade, eu vou te explicar depois, de você levar esse papelzinho para casa e tirar um momentinho do seu dia, até quarta que vem, para estar orando todo dia de joelhos. Algum momento do seu dia. Não sei se na beirada da cama, tem gente que gosta de ajoelhar lá na sala, outro gosta de se ajoelhar lá no quarto. Tira um lugar para você se pôr de joelhos diante de Deus por essas causas aqui em favor da sua família. E eu creio que Deus vai te ouvir. Quem crê, diga amém? Amém. Então vamos para a mensagem de hoje. Isso aqui eu repeti da semana passada, que é a nossa campanha. Mas a mensagem de hoje, irmãos, ela vai estar dentro do nosso curso Fé. Nós estamos fazendo o curso Fé aí desde o comecinho de março e está uma bênção. E eu quero continuar falando a respeito disso aqui com você. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 8, é lá que nós vamos começar. O versículo é versículo 4. Salmos, capítulo 8, versículo 4. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 8, verso 4. Se você não tiver a Bíblia, está aparecendo ali na tela. E para quem não sabe o que eu estou falando, o curso Fé é esse aqui, ó. Desde domingo, né? Eu tenho entregado gratuitamente. Quem quiser depois você pode pegar. É uma lição por dia. Você pode todos os dias estar lendo ali a lição do dia e aprendendo. E eu falei que a de janeiro, o curso Fé de janeiro foi uma bênção, de fevereiro também, mas esse de março, meu irmão, está muito forte. O missionário R.R. Soares, ele tem explicado aqui qual é o valor do ser humano. Sabe por quê? Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. E uma das estratégias que o diabo mais usa hoje, presta atenção, para conseguir tirar de uma pessoa algo, é desvalorizar esse algo. O diabo, para conseguir tirar algo de nós, de mim, de você, ele vai tentar convencer você de que isso não tem valor, de que você não tem valor, de que você não pode, de que você não merece, de que você não vale. E desde o início que eu estou cantando esse louvor, não é por acaso, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é para paparicar ninguém aqui, não é para dizer que você é o cuti-cuti de Jesus, não. É para te abrir os olhos em relação ao poder de Deus que está sobre você. E é essa estratégia do diabo que faz com que ele convença você que certas coisas na sua vida não têm valor, e a partir do momento que que ele consegue te convencer disso, você perde a sua bênção. Como assim, pastor? O diabo, ele age, como diz um ditado antigo, e esse ditado tem a ver com compradores, né? Pessoas que queriam comprar alguma coisa, mas não tinham condição de pagar. E é bem conhecido esse ditado que fala assim: quem desdenha quer o quê? Comprar. É o que o diabo faz. O diabo, ele não tem condições de pagar alto preço, porque alto preço é só Deus quem pode pagar. Deus pagou de fato um alto preço por mim e por você. Então o que ele faz? Ele tenta inferiorizar, ele tenta diminuir o valor. E se você aceitar que esse valor diminua, quando eu digo diminuir o valor, eu estou dizendo diminuir o valor da sua família, da sua casa, do seu casamento, do que Deus te deu. E se você aceitar o diabo diminuir esse valor, fala assim comigo, ele compra. Então presta atenção, tudo que é barato o diabo compra. Está entendendo, sim ou não? Ele faz isso para que ele tenha direito de tirar o que é seu. E tem muita gente vendendo o que Deus lhe deu, vendendo sua casa, vendendo sua família, vendendo seu casamento, porque o diabo convenceu ela que não tinha valor nenhum e ela está entregando. Ele está deixando. E tem gente entregando a própria vida, não vou falar a palavra aí, que está sendo gravado, vai lá na internet, né? Mas você entendeu, né? Tem gente
entregando a sua própria vida, porque o diabo convenceu ela de que a vida não tem valor. Estou errado o que eu estou falando? Vai prestando atenção. Vai prestando atenção nessa estratégia do diabo. Então ele joga o valor lá embaixo, convence a pessoa que não tem valor, e quando ele consegue convencer, a pessoa entrega para ele, porque ele compra tudo que é barato. É assim que Satanás faz. Quem entendeu, diga amém. Então eu vou mostrar para você o que diz o Salmo capítulo 8, versículo 4. Quem achou aí, diga amém. Vou ler junto com você aqui também na minha Bíblia. Diz assim, ó, Salmos 8, 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Então o salmista está fazendo uma pergunta: que valor que o homem tem? Homem ele, no caso, né? Não sei se ele estava passando por um momento assim, que o diabo estava tentando desvalorizá-lo, e às vezes o diabo tenta fazer isso com você, às vezes muito mais ainda dentro da sua casa, usando seus próprios próximos familiares, para você fazer você se sentir que você não tem valor, que você não consegue, usando palavras ou até atitudes que faz você se sentir para baixo, te jogando para baixo, te menosprezando. E ele estava perguntando: quem é o homem para que dele te lembres? Olha, quem é o filho do homem para que o visites? E olha, o que Deus vai dizer aqui agora, eu quero que você marque esse versículo, porque está falando de mim e de você, isso é muito forte. Ele diz: contudo, pouco menor o fizeste do que quem? Os anjos. Presta atenção nisso. Presta atenção quem é você. Quem somos nós diante de Deus? A Bíblia diz que Deus nos fez pouco menor do que quem? Os anjos. Pouca coisa menor do que os anjos. E o que mais ele diz? E de glória e honra, o quê? O coroaste. Então já começa por aí. Se você tem conhecimento, o diabo não vai conseguir enfiar na sua cabeça que você não tem valor. Ele está conseguindo na vida de muita gente que não conhece quem é. E como é que você não se conhece? Porque você não vai às escrituras, você não vê como você foi criado. Presta atenção no que eu vou falar. Uma das coisas que o missionário disse aqui que me tocou muito, me chamou muita atenção. Uma das lições, eu não sei se foi a segunda ou a terceira, eu tenho gravado elas diariamente, mas o missionário mostra em uma das lições o seguinte: quando Deus foi criar a natureza, presta atenção, toda a natureza, inclusive o mundo, Deus criou apenas usando palavras. Você pode ler, Gênesis, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. E disse Deus, e as coisas foram sendo criadas. Só que quando o missionário fala assim, olha, quando Deus foi criar o homem, ele não disse apenas. O homem, quando Deus foi criá-lo, Deus usou as suas próprias mãos. Deus não apenas falou, Deus foi lá e moldou o ser humano. Ele disse: só isso já é o suficiente para a gente entender o quanto nós somos diferentes de todo o restante da natureza. E eu meditando nisso, eu fui encontrando na Bíblia esse padrão. Você vai ver que Jesus mostra isso também. Lá em Mateus capítulo 6, não vai dar tempo da gente ver? Ou dá? Vamos lá, não tinha preparado não. Segura aí em Salmos, tá? Pode ficar em Salmos para você não se perder. Eu vou lá rapidinho em Mateus capítulo 6 mostrar isso aqui para você. Irmão, só isso, como o missionário bem explica, já é para a gente entender a diferença que há entre nós e todo o restante da natureza. Nós somos a única criação que Deus colocou as suas mãos para fazer. O resto tudo, Deus criou apenas falando. Mas quando Deus foi fazer eu e você, Ele colocou as suas mãos para fazer. Presta atenção no que diz o Mateus capítulo 6, o versículo 26. Não tinha preparado isso aqui não, mas Jesus confirma isso, esse entendimento, dizendo assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Está ali na tela? Está. E ele fala assim: olha só, não tem de vós muito mais o quê? Muito mais o quê? Valor do que quem? Do que elas. Então Jesus está confirmando isso, quando ele diz assim: você vê a natureza? Está lá um passarinho. Você já viu um passarinho preocupado com o que vai comer amanhã? Você já viu ele desesperado? O bem-te-vi lá sem dormir, coçando a cabeça. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã?
Não. Aliás, é bonito, eu não sei se você já reparou isso. À noite você escuta algum passarinho? Você não escuta, irmão. Chegou a noite, o que eles fazem? Eles dormem, não querem nem saber do dia de amanhã, porque eles sabem que Deus vai fazer o quê? Vai prover. E é bonito, eu não sei se você já reparou, acho que 6 horas, depende, eu não sei a época, mas eu já reparei isso. É muito pontual. 6, 5 e meia, 6 horas. Você começa a escutar. Eles acordando, não é? 5 horas, né? 5 horas eu escuto as araras passando. É bonito. Elas não estão nem aí dormir a noite inteira. O que você faz à noite? Eu fico lá, pastor, acordado, pensando nos problemas, o que eu vou pagar as contas amanhã. Você está entendendo? E olha que coisa tremenda que Jesus fala aqui. E o vosso Pai Celestial peraí, volta no começo. Olhar para as aves do céu. Elas não semeiam nem cegam, quer dizer, não planta, não colhe, não tem aonde guardar. E o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí olha o que Jesus vai falar: não tem de vós muito mais valor do que quem? Do que elas. E aí é o que Jesus está dizendo. A natureza está aqui, nós estamos aqui, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia confirma isso. Deus criou a gente diferente. Fomos a única criação que Ele colocou as suas mãos para poder fazer. E quando Jesus vai falar sobre a providência de Deus, sobre você não andar preocupado, ansioso, Ele fala: olha, a natureza está aqui, e Deus cuida dela, e você está aqui, e você acha que Deus não vai cuidar de você? Continua, presta atenção. E qual de vós, o versículo 27, isso. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua altura? Tem mais, 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha agora, olha Jesus mostrando a diferença entre nós e a natureza. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada onde? No forno? Quer dizer, que tem tão pouco valor, não vos vestirá muito mais a vós, homens do que? De pequena fé. Sabe o que Jesus está mostrando? A natureza daqui, você está aqui. Se Jesus veste tão bem um lírio do campo que hoje existe, amanhã jogado no fogo para queimar, não vai vestir você? Homem de pequena? Irmão, não deixe o diabo diminuir o seu valor, porque ele vai tentar fazer isso, e ele vai tentar convencer você de que Deus não está atento a você, de que Deus não está vendo o que você está passando, que ninguém se importa com você. Isso é a maior mentira do universo. Eu fico triste imaginando, pensando, não posso dizer de todos os casos, eu não sei o que acontece com a pessoa quando ela tira a própria vida dela, mas uma grande maioria dos casos, foi uma pessoa que foi convencida pelo diabo, de que não valia mais a pena, de que a vida dela não tinha valor, de que ninguém olhava por ela, de que não compensava mais viver. E eu fico com dó, eu fico triste, quando essa pessoa descobrir a verdade. O dia que ela tirou a sua vida, e lá do outro lado ela vê o valor que ela tinha, que na verdade, o demônio que a desdenhava, era ele que queria o quê? Comprá-la. Ele conseguiu abaixar tanto o valor dela, e ela se convenceu disso, que ele conseguiu comprar, e levou ela embora. Presta atenção no que eu estou dizendo hoje, irmão. Volta para o Salmo capítulo 4. Volta lá. Salmo capítulo 8, versículo 6. Salmos 8, 6. Vamos voltar no 5, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que quem? Os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Agora presta atenção no versículo 6. Isso aqui para mim é muito forte. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste aonde? Debaixo dos seus pés. Diga glória a Deus. Irmão, o demônio sabe quem é você diante de Deus. E é por isso que ele faz de tudo para tentar diminuir esse valor. Porque tudo aquilo que você não valoriza, você entrega a Satanás. Tudo aquilo que você não entende o valor que tem, você vende barato e se arrepende. Tem gente que está fazendo isso com a família, tem gente que está fazendo isso com a sua casa, tem gente fazendo isso com os seus filhos.
Não estou entendendo, pastor, vou ser mais claro com você. O demônio, ele é mais ou menos assim, como se fosse um comprador. Imagine que você estivesse vendendo lá o seu carro e o comprador chegasse para comprar, usando essa técnica, né? Quem desdenha quer comprar. Ele quer comprar, ele sabe o valor que tem, mas ele começa a falar assim: ah, mas esse carro tem muitos problemas. Olha só, já tem 10 anos de uso. Ah, eu sei que você está pedindo aí, pode ser que valha, mas vamos pensar nos problemas que esse carro tem. E é assim que o diabo faz com você, presta atenção, você vai entender o que eu quero dizer. Olha o problema que ele tem no pneu, olha o problema que ele tem no banco, olha essa pintura dele, já é difícil de encontrar, as peças dele são antigas, o IPVA dele é não sei o que, é aquilo, isso e aquilo, e vai colocando defeitos e defeitos e defeitos e defeitos. Por quê? Ele sabe o valor que tem, mas ele quer pagar como? Barato. Esse é o capeta, esse é Satanás, irmão. E ele faz igualzinho, e às vezes convence a pessoa, fala assim: ah, é verdade, eu achava que valia tanto, mas depois de tudo isso aí que você está falando, quer saber? Eu vendo por isso mesmo. E tem gente que está entregando. Vamos falar do seu casamento, vamos falar da sua família. Quantas pessoas o diabo começa a convencer do casamento, do marido, da esposa? Mas ele não te valoriza. Mas olha o tanto de defeito que o teu marido tem. Olha o tanto de defeito que a tua esposa tem. Olha como ele é difícil. Olha como ela é complicada. Olha como ele é isso. Olha como ela é aquilo. E a pessoa, se você deixar, ele vai alimentando. E aquilo vai crescer no seu coração. E quando você começa a olhar para o teu marido, para a tua esposa, sendo usado por Deus para falar o que eu vou falar aqui, o valor dele começa a diminuir no seu coração. O valor daquela pessoa começa a diminuir no seu coração. E daqui a pouco você começa a olhar para o teu marido, para a tua esposa ou para o teu casamento e achar que não tem tanto valor assim. Há algo, irmão, que perante Deus é algo muito valoroso. Casamento, família, tem muito valor. Presta atenção, o diabo sabe disso. Mas hoje ele vai convencendo as pessoas. Não, não é tão assim também. Porque se ela te desse valor, eu faria isso, faria aquilo, ou faria aquilo outro. Olha lá os defeitos, olha como é complicado. Esse casamento seu já não tem tanto mais valor. E vai até convencer a pessoa a fazer o quê? Quer saber de uma coisa? Não vale mesmo. E chuta o casamento de 30 anos, e chuta o casamento de 20 anos, e chuta o casamento de 10 anos, e joga fora. E quantas vezes como pastor eu vi a pessoa semanas depois, meses depois, dizer assim: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma boa família, eu tinha um bom casamento, e eu não dei o quê? Valor, exatamente. Eu joguei fora. E aí talvez se ilude, vai para um outro relacionamento, se aventurar, e sofre, irmão. Como sofre? E assim o diabo faz com tudo, não é só casamento não. Você que é pai, você que é mãe, ele faz você começar a olhar para o seu filho e falar: olha só, isso aí não muda nunca, não vale nada, não presta, é complicado, é isso e aquilo. E quanto mais você fala assim dos seus filhos, mais você diminui o valor deles e mais você entrega eles para Satanás. Porque o diabo gosta de coisa com valor baixo. Você está entendendo? Você quer entregar os seus filhos ao diabo, diminui o valor deles. Você quer entregá-los a Deus, reconheça o valor que eles têm. Você está entendendo? Vou contar um testemunho rapidinho, não vou lembrar de detalhes, tá? Mas isso está num livro, se alguém quiser procurar depois, chamado Quarta Dimensão, do reverendo Paul Show. Ele fala de uma mãe que um dia entrou no escritório dele e essa mãe odiava a filha. Essa filha, ela tinha virado a cabeça, eu não vou saber dos detalhes, tá? Estou te contando assim por cima. Ela tinha virado a cabeça e ela tinha se tornado uma vergonha para a família dela. Por quê? Porque ela andava com vários homens em motéis da cidade toda, todo mundo sabia. E aí o que acontece? Ela trouxe uma vergonha tão grande para aquela família, mas tão grande, que aquela mãe não conseguia mais amar aquela filha. Ela dizia ao pastor: eu odeio a minha filha. O que ela fez não se faz com uma família. Por causa dela, os irmãos dela, nós tivemos que tirar da escola, que todo mundo lá zombam eles por causa da irmã.
que anda com todos os homens, conhecem ela, ficam com ela. O meu marido lá no trabalho é zombado por causa dela. Eu não posso mais sair na vizinhança que todo mundo me fala por causa da minha filha. A nossa família ficou envergonhada nessa cidade por causa dela. Eu a odeio, eu não suporto, não quero nem ver a cara dela. Para mim eu não tenho mais filha. Para mim, minha filha morreu. Escuta só. A pastora virou para ela e falou assim: a senhora precisa mudar a maneira de ver a sua filha dentro de você primeiro, para que depois você possa ver ela para o lado de fora ou exteriormente transformada. Porque enquanto você não enxergar dentro de você sua filha diferente, mudada, uma mulher correta, honesta, uma mulher de Jesus, você não vai conseguir ver isso acontecer na realidade. Ela falou: pastor, não tem jeito, eu não consigo. Não tem como, eu odeio ela, não quero ver nem a cara dela. Ele falou: mas a senhora precisa, porque é dentro da senhora que ela vai ser abençoada primeiro. Você sabe que a Bíblia diz isso. Nossos filhos são abençoados dentro de nós. Isso é bíblico. E ela foi e falou: tá bom, vou tentar. Enfim, vou tentar resumir aqui, não lembro exatamente os detalhes, mas ela foi tentando até que ela conseguiu fazer isso. Ela passou a lutar tanto contra isso e dizer: não, a minha filha é uma bênção, a minha filha é uma mulher de Deus, eu a vejo já. Ela começou a enxergar dentro dela a filha dela transformada, a filha dela renovada, a filha dela limpa. E ela conseguiu voltar a amar a filha dela, coisa que ela já não conseguia mais. Ela conseguiu sentir amor de novo pela filha. E ela começou a sentir amor de novo pela filha, ela começou a sentir amor, daqui a pouco ela estava sentindo saudade da filha, carinho por aquela filha. E essa filha contou depois que um dia ela estava em um dos motéis que ela andava com vários homens, e lá dentro, de repente, ela com um dos homens, caiu um arrependimento tão grande nela, que ela olhou assim para aquela situação, ela sentiu um arrependimento, uma vergonha, que ela começou a chorar desesperadamente. Ela pegou as coisas dela e saiu correndo daquele lugar, de arrependida. E aí na mente dela vinha assim: volta para casa, vai para casa. Ela pensava assim: mas se eu for, minha mãe me odeia, eu sei que meu pai me odeia, meus irmãos me odeiam por tudo que eu fiz. Por tudo que eu fiz eles passaram, pela vergonha que eu fiz eles passaram, eles não vão me aceitar. E Deus falava com ela: volta para sua casa, vai para casa. Vai para casa. E ela fez um desafio, ela falou: tudo bem, então eu vou. Vou lá, vou bater no portão da minha mãe. Se a minha mãe me receber, se a minha mãe me aceitar, eu vou voltar para casa, eu vou me reconciliar com Jesus, eu vou voltar para a presença de Deus. Mas se ela não me aceitar, eu vou acabar com a minha vida, porque eu sei que já não tem mais valor nenhum para mim. E quando ela bate no portão, já esperando que a mãe dela ia sair, expulsar ela de lá, de raiva, de ódio que tinha dela, quando ela bate no portão, a mãe abre o portão e abraça ela e diz: filho, eu estava esperando esse dia chegar. Eu estava esperando você voltar para casa. Para resumir a história, aquela moça é perdoada pela mãe, aquela moça se reconcilia com Jesus, ela se torna uma esposa, ela se casa, se torna uma esposa, mãe, e se tornou uma das líderes da igreja daquele pastor. Diga glória a Deus. Então é assim que funciona. Irmão, presta atenção. Se você for diminuindo o valor do seu casamento, você vai entregar ele para o diabo. Vejo muita gente falando muito mal do seu casamento. Eu vejo muita esposa falando muito mal do seu marido. Eu vejo muito marido falando muito mal da esposa. Você não está percebendo o que você está fazendo. Fala aos quatro cantos: eu não sei porque que eu estou com ele ainda, porque não vale nada, porque isso e aquilo. Eu te garanto que isso não vai resolver nada, só vai piorar. Você precisa de ajuda, vá a alguém e fale a verdade. Mas no momento que você falou, acabou, agora começa a profetizar diferente. Aumente o valor do seu casamento, aumente o valor, ou reconheça, não precisa aumentar, porque valor já tem. Só reconheça o valor que tem sua família, o valor que tem seu casamento, reconheça. Ainda que olhando você diz: pastor, mas eu não vejo esse valor. Mas olha para a palavra que você vai enxergar esse valor. Amém, Jesus? O preço que Jesus pagou por aquela pessoa, hoje ela pode estar na vida que está, hoje ela pode ser quem ela é, mas o preço que Jesus pagou por ela foi alto, e Jesus não paga preço por coisa que não vale. Ela pode estar lá na lama,
envergonhando a família como o testemunho que eu contei. Mas aquela pessoa tem valor, porque Jesus pagou um preço por ela. E não foi qualquer coisa. Eu sempre brinco, você não pagaria 30 mil reais num cacho de banana. Quem não pagaria, pastor? Eu não pago 30 mil reais num cacho de banana. É claro, você não é bobo, nem que fosse de ouro, né? Você sabe quanto vale um cacho de banana? Tá caro, né? Ultimamente tá caro, mas não tá tanto. Você sabe, você daria 30 mil reais num cacho de banana? Você não é bobo. Mas você daria 100 mil reais numa boa casa, sim ou não? Daria até mais. Se você achasse uma boa casa por 100 mil reais, você daria na hora, porque você sabe que vale, e vale muito mais. Então, por isso eu falo, irmão, não precisa colocar valor, é só reconhecer. Pode estar hoje lá no fundo do poço aquela pessoa, aquele seu familiar pode ser alguém que dá o trabalho que dá hoje, dá a vergonha que dá hoje, faz você passar o sofrimento que faz passar hoje, mas aquela pessoa tem um valor. E se você reconhecer esse valor, irmão, o diabo não vai conseguir levar aquela pessoa. Não vai. Eu provo isso para você, o diabo não consegue levar aquilo que você reconhece que tem valor. Começa a reconhecer o valor que você tem. Porque se você começar a diminuir o valor dos seus filhos, você vai estar entregando eles para quem? Para o diabo, para Satanás. Se você começar a diminuir o valor do seu emprego, você vai perder ele para Satanás. Tem gente que começa a olhar para o seu emprego e fala, isso aqui não vira nada, olha o tanto que eu ganho, olha essa merreca, não dá nem para comer, e não sei o quê. Você está entregando esse emprego, e muitos aqui sabem que a porta que Deus abriu, que abriu foi o próprio Deus, o emprego que tem é de Deus, mas se você fizer isso, você vai estar entregando ele para Satanás. Pastor, mas eu quero um melhor, valoriza isso que Deus te dá um melhor. Deus dá mais para quem valoriza o que Ele já deu, isso é gratidão. Gratidão abre portas, diga glória a Deus. Jesus, obrigado por isso que o Senhor me deu, louvado seja o teu nome. Senhor, ainda não está como eu gostaria, mas eu não vou reclamar, não vou murmurar, não vou diminuir o valor. Você tem uma empresa? Diminui o valor da sua empresa, que daqui a pouco ela vai estar de portas fechadas. Vai estar entregando ela para Satanás. Eu estou aqui, mas isso aqui não vale muita coisa não, né? Sabe como é que é? Isso aqui não tem muito valor não. Não, irmão, começa a dizer, isso aqui tem valor, a minha família tem valor, meu casamento tem valor, meu marido tem valor, pode ter os defeitos dele, mas é um homem de valor, a minha esposa pode ter os defeitos dela, mas tem valor para mim, o meu casamento tem valor, meus filhos são difíceis, mas tem valor para mim. Diga glória a Deus, são pessoas abençoadas. Eu falo em nome de Jesus, meu filho é um homem de Deus, minha esposa é uma mulher de Deus, porque quando você coloca valor nas coisas, o diabo não consegue comprar. Repito, o diabo só compra o que ele pode pagar barato. E é assim que muita gente está estragando sua própria vida. Vou te falar mais. Uma das lições aqui o missionário fala que vícios, quando uma pessoa se entrega aos vícios, é porque ela não está dando valor ao seu próprio corpo. Por isso que ela se entrega aos vícios, que os vícios fazem o quê? Destrói o seu corpo. O diabo consegue convencer ela, bebe, não tem problema não, você já vai morrer mesmo. Uma aí, mais uma, não tem problema não. E aí a pessoa vai entregando o seu corpo à destruição, porque ela já não valoriza, porque quando a pessoa valoriza o seu corpo, ela diz, não vou deixar isso entrar no meu corpo. Por isso que muitos estão na prostituição. Por isso que alguém se entrega o seu corpo para um hoje, amanhã outro e depois outro. Porque não valoriza esse corpo, que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, que Deus fez à mão. Falava isso um tempo atrás com os jovens aqui. Tudo que é de valor, presta atenção, você que é mulher e você que é homem também. Você não vai ver uma coisa de valor exposta, nunca. Você vai ver uma coisa de valor, guardada e muito bem guardada. As pedras mais preciosas desse mundo, você não vai ver, elas estão dentro de cofres. E aí, ao que você vê hoje, tantas mocinhas, tantos rapazes se expondo na internet, o seu corpo, achando que isso é se valorizar, colocando lá para todo mundo ver, a troco de um like. Olha que o preço que o diabo convence a pessoa a se expor, a troco de um like, a troco de um elogio, a troco de uma palavrinha, e às vezes até uma palavra de baixo calão, eu vejo às vezes por aí.
E a moça se põe lá para alguém chegar embaixo e falar alguma coisa e ela não se envergonha daquilo, de tratá-la daquela maneira, porque o diabo convenceu, Satanás convenceu, faz isso. Porque ela não valoriza o seu corpo, porque quem valoriza o esconde, o guarda para alguém que realmente lhe respeita, para alguém que realmente te ama e tem o direito de poder então, vai ter o direito então de poder ter o seu corpo. Mas do contrário, meu irmão, não tem esse direito, porque o seu corpo tem muito valor. É o que faz alguém se prostituir, entregar para alguém hoje, se entregar para alguém amanhã, e depois de amanhã já é para outro, e depois de amanhã já é para outro. Isso é homem e mulher. Faz alguém se expor, usar roupas para que as pessoas olhem para ele, ou olhem para ela. Irmão, cuidado. Presta atenção nessa estratégia que o diabo está usando faz muito tempo, as pessoas não estão percebendo. É abaixar o valor das coisas para ele poder comprar. Quando eu estava meditando nisso, Deus falou muito forte no meu coração. Tudo que você desvaloriza, você entrega para o diabo. Eu falo até colegas de ministério, está aqui, irmãos, obreiros, eu como pastor, começa a desvalorizar o seu ministério para você ver, daqui a pouco você entrega ele para Satanás. Eu já vi pastores que começou a falar, ser pastor não compensa não, a gente não é reconhecido, que é complicado, que a gente não ganha pouco, é uma luta, uma dificuldade, mal consegue comprar o que precisa, cobrança demais e tal. Daqui a pouco estava fora da obra. Não conseguiu continuar, porque foi jogando o preço, o valor, né, vamos se dizer, do ministério que Deus deu lá embaixo, cada vez mais para baixo, até que o diabo conseguiu comprar o ministério dele. Ele trocou por um adultério, trocou por uma proposta de dinheiro, mas um pastor, um obreiro, alguém que faz a obra, ele não troca o ministério de uma hora para outra. Ele vai desvalorizando, vai jogando valor lá embaixo, até que ele troca por alguma proposta. Isso vai acontecer, isso em qualquer área. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Irmão, e o seu valor desse ministério que Deus me deu? Eu sei o valor, sei o preço que eu paguei para chegar até aqui. Quando o diabo vem com algumas propostas, eu dou risada na cara dele e falo, Satanás. Você já tentou vender uma coisa que a pessoa vem com uma proposta ridícula para você? Você fala assim, guarda o seu dinheiro, não achei no lixo? Sim ou não? Quem já tentou vender uma coisa, a pessoa vê, te dou R$20, sai para lá, rapaz. Não é? Quem presta serviço, né? Quem faz trabalho para os outros, eu estou achando que está muito caro, eu pago tanto. Então, meu amigo, eu não faço. De vez em quando o Satanás ele vem com algumas propostas, você tem que rir na cara dele e falar, Satanás, eu não achei minha família no lixo não, para você vir com uma proposta dessa. Eu não achei meu casamento ali na esquina não. Eu sei o valor que ele tem, diga glória a Deus. Ô capeta, eu não achei meu ministério ali atrás não. Eu sei o tempo de oração, jejum, obediência, temor para chegar até aqui. Não vai comprar com esse preço de banana não. Uma propostazinha sem vergonha sua. E pode aumentar, porque o seu valor que tem, o valor que tem só Deus pode pagar para mim. Você não pode. Diga glória a Deus. Quem entendeu o que o pastor está pregando, diga amém. Vamos terminar. Vamos lá rapidinho para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Deixa eu correr que o horário foi embora. Misericórdia. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 39. Fala assim, fala, Satanás, eu não achei minha salvação no lixo para trocar por qualquer coisa. Amém? Você tem que saber, irmão, o valor. O diabo não consegue comprar ou tirar de alguém que a pessoa sabe que tem valor. Falar, Satanás, eu não achei meu casamento, minha família no lixo não. Eu sei o quanto eu tenho lutado por esses meus filhos, por esse meu marido, por essa minha esposa. Diga glória a Deus. Sei o valor que tem. Jesus pagou um alto preço por eles. Eu não vou deixar você diminuir o valor do que Deus me deu. Não deixa não, meu irmão. Porque vira e mexe, é o que eu estou falando. Por esses dias eu tenho falado muito isso aqui no nosso curso Fé. E quem não está ouvindo, irmão, você está perdendo. Tira um tempinho, não dá nem 5 minutinhos por dia. Se eu ouvir, eu tenho mandado em áudio, ou pelo menos para ler.
Porque tem muita gente que o diabo está conseguindo diminuir o valor dela e está usando pessoas para convencer você que não tem valor o que você faz, que não tem valor suas orações, que não tem valor o teu propósito, que não tem valor a sua obediência. O diabo sabe o quanto isso tem valor, irmão. Ele quer diminuir o valor para você poder entregar para ele poder comprar. Mas não deixe isso acontecer. Fala assim: eu sei o meu valor. Não sei o que você tem na sua mão hoje, que o diabo está tentando desvalorizar, mas sabe o valor que isso tem, irmão? Do seu emprego, da empresa que Deus te deu, da família que Deus te deu, do ministério que Deus te deu. Saiba o valor que isso tem, irmão, para você não saber tarde demais, para que você não saiba só quando perder, para que você não faça parte daquela frase que dizem por aí: só dá valor quando... Eu vi uma coisa, minha esposa me mostrando, de duas pessoas dizendo assim: sabe, se Deus me mandar para o inferno, eu vou com prazer, porque a história é mais ou menos assim, porque esse não é o meu Deus, o Deus que eu creio é um Deus de amor, e se eu chegar lá, mesmo sendo uma pessoa boa, mas fazendo isso que Deus fala que eu não posso entrar no céu por causa disso, eu vou para o inferno com prazer. Ela mostrou aquilo, eu falei assim: dá até dó, porque a pessoa não sabe o que está falando. Porque se isso realmente aconteceu o dia, ainda disseram assim: eu quero até um tobogã para mim ser até mais rápido. Olha isso. Eu falei assim: dá até dó, porque o dia que isso realmente acontecer, se isso realmente acontecer, meu irmão, essa pessoa vai se desesperar, vai falar assim: eu não sabia o que eu estava falando, mas aí já não dá mais tempo. Já não tem mais nada para fazer. Não brinca, meu irmão. Não brinca não. Não deixa para dar valor só depois que perder. Dá valor agora na sua salvação. Dá valor agora na sua família, irmão. Tem valor. Olha o que Jesus falou aqui: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu o quê? Se perca. Olha para o pastor, sabe o que eu vou te falar? Alguém que está desviado hoje, alguém que está longe, alguém da sua família que está na lama do pecado, que está completamente distante de Deus, aquela pessoa tem o mesmo valor do que eu e você que estamos aqui. Não desista dela. Deus não desistiu dela. Deus não quer que ninguém o quê? Se perca. A gente tem um costume de orar por quem já está bem para que continue bem. Às vezes a gente desiste de orar por quem está mal, por quem está no fundo do poço, porque a gente olha e fala assim: esse aí não tem mais jeito, nem vou orar mais. É por isso que você tem que orar. Vou te mostrar rapidinho. Aí, em Mateus, capítulo 18, versículo 10, eu já vou orar. Deixa eu correr aqui, para a gente poder orar e terminar dentro do horário. Mateus, capítulo 18, verso 10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles da nossa casa, da nossa família. Hoje aqui os pequeninos representam os nossos entes queridos. Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Eles têm importância. Tem anjos de Deus cuidando deles. Quem está entendendo, diga amém. Anjos de Deus que estão diante da face do Pai. Nós temos que cuidar deles. Não podemos desprezá-los. Versículo 11, ele fala mais. 11. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia o quê? Vou perguntar de novo. Tem alguém da sua família hoje perdido? Você deve ter, na minha família tem. Tem alguém na sua casa hoje perdido? Pois é esse que Deus quer salvar. Porque Jesus veio exatamente para isso. O Filho do Homem veio salvar quem mesmo? O perdido. Acho que você sabe até o nome do perdido. Põe aí hoje, nesse papel. Pastor, o perdido é o fulano. Aquele lá ninguém acredita mais que tem jeito. Pois é esse que Deus quer salvar. Diga graças a Deus. Não desista dele não, não desista dela. Ore, busque, porque olha o que diz o versículo 12 agora. Ele vai falar dessa parábola aqui. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Versículo 13. Se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Olha o 14 para encerrar.
Ele diz: assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos, o quê? Deus não quer ver ninguém se perder. E olha que coisa forte isso. Mais alegria haverá por aquela que se perdeu e foi achada do que pelas 99 que não se perderam. Você quer deixar o coração de Deus alegre? Ora por quem está firme para continuar firme. Ora por quem está bem para continuar bem. Mas você quer deixar o do coração de Deus mais alegre ainda? Ora por quem está perdido para que possa ser achado. Para que possa voltar. Tem alguém na sua família perdido? Tem, pastor. É o meu filho, minha filha, meu marido está completamente perdido. Meu pai, um irmão meu está completamente perdido. Por essa causa você tem que se pôr de joelhos hoje. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus.